Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, essa casa de oração. Eu rapidamente aqui dar os recadinhos, da casa. A gente, toda terça-feira, nós temos um trabalho, de auxílio aos nossos irmãos que passam pela situação de moradia de rua. E eu primeiramente quero agradecer, a todos aqueles que fazem parte, direta ou indiretamente, desse trabalho. Os que vão fazer a doação, os que fazem a comida, os que dão o alimento, para que a gente possa ali confeccionar e levar. E fica aqui já o convite também a todos que queiram participar, seja da entrega, da doação, Às vezes conhece algum amigo, algum parente que gostaria de participar, fale conosco, converse ali com a Alessandra, tá? Na quarta-feira a gente tem o nosso Bazar da Pechincha, que funciona aí das 2 até as 4 horas. É uma forma da gente ajudar as pessoas que precisam também, já que todos os utensílios ali são vendidos a baixo custo. A gente recebe doação também, de roupas, calçados, utensílios para a gente colocar lá. O dinheiro que a gente recebe, a gente usa para pagar as contas da casa, água, luz, aluguel, essas coisas. A gente agradece aqui também a colaboração de todos aqueles que contribuem com a casa mensalmente ou de vez em quando. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente continuar sempre com esse trabalho. A gente tem também o enxoval, dos bebês, das mãezinhas carentes, que a Maria José cuida sempre ali. A gente tem esses itens aqui que a gente recebe. É um trabalho, assim, pelo menos assim, que eu vejo assim, mais bonito, nesse sentido, porque é tão bom ver, que o enxoval ele é composto de várias peças. Então, às vezes, uma pessoa faz uma coisa, a outra faz uma outra, e aquilo tudo vira energia, amor, e chega até as mães, chega ali até o bebê. É uma forma da gente abraçar essas crianças, esses nossos irmãos que estão chegando aqui para essa jornada, Temos também as cestas básicas. É sempre bom, quem quiser contribuir, que veja lá no grupo do WhatsApp, porque a Maria José sempre coloca os itens que estão precisando, porque às vezes a gente recebe de doação mais de um item do que de outro. Então, às vezes a pessoa quer ajudar, então aí dessa forma ajuda com o item que a gente está precisando para compor ali as cestas básicas. No sábado nós temos o grupo de estudo, que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos. A gente vai intercalando um capítulo de cada. É um grupo de estudo e a gente faz online. Por enquanto a gente está na modalidade ali, no Zoom, mas a gente mantém gravadas, então, essas reuniões. Então, as pessoas que estão no grupo ali de estudo não puderam participar, podem rever ali a gravação. Tá? Então, fica aí esse convite para todos. Às vezes, a pessoa que quer iniciar o estudo não está aqui, mas certamente a espiritualidade direciona, a cada um de nós. E a gente lembra e fala assim, conheço ali, é online, que hoje em dia as pessoas até preferem, porque não precisam se deslocar da sua casa ali e tal. Bom, e este mês, que é o mês de setembro, todos nós sabemos que é um mês ali onde no 10 de setembro foi uma data internacional criada para que a gente valorize a vida e para que a gente não se esqueça das grandes dificuldades que os nossos irmãos passam. Nós também passamos, mas muitos dos nossos irmãos que acabam desistindo da jornada, justamente pela dificuldade, pelas dores, pelas expiações. E nós espíritas que temos a consciência de que a vida continua e que nós precisamos ajudar esses nossos irmãos para que eles não cometam esse ato, sempre com muito esclarecimento, com muito amor e carinho, explicando realmente a continuidade da vida, mostrando que os problemas que parecem ser difíceis, ou impossíveis de solucionar, eles vão continuar conosco, ainda que nós desistamos, mas que além desses problemas que nós já tínhamos, vamos ter outros
mas não podemos esquecer que Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai amado, nunca abandona nenhum de seus filhos e que certamente todos eles recebem amparo e cuidado. Em alguns lugares a gente escuta, e até mesmo no filme do Divaldo, né, que nem mesmo uma missa pode ser rezada por eles, como se eles já tivessem ali o seu destino reservado por conta do seu ato. E a doutrina espírita nos diz que não, todos vão ter mais uma chance, que todos estão sendo amparados e no momento certo vão receber encaminhamento e continuar a sua jornada. E nós que aqui estamos, devemos sempre fazer oração por todos eles. Eles merecem, eles precisam, e é sempre uma forma de nós doarmos o nosso amor, é através da prece. Durante esse mês de setembro, nós aí da direção, a casa, junto com os palestrantes, a gente pediu que fosse sempre direcionado o tema para a valorização da vida. Que nós não falássemos do ato, né, em si ali, mas que de como valorizar a vida, né? E a gente começou lá na primeira semana com o Anselmo, que falou sobre o Setembro Amarelo, né? Todos ali perceberam. Depois a gente teve o nosso irmão Paulo Nascimento, né? E ele veio falar que deixem que os mortos enterrem seus mortos, mostrando a importância da gente desmaterializar, desapegar, somente dos bens materiais e também de alguns pensamentos, né? Depois nós tivemos a Eliana por último, veio falar da tempestade acalmada. E agora nós temos a Carol, que também vai agora terminar, né, as palestras desse mês de setembro, falando, diga-me o que pensas e eu te direi quem atrás. Então, a gente direcionou justamente para que todos nós tivéssemos mais ferramentas para falar com os nossos irmãos e também para nós, que saibamos então valorizar a vida em toda a sua extensão, saibamos reconhecer a divindade em tudo aquilo que está à nossa volta e saber que não existe mal que dure para sempre. Nós estamos aqui de passagem, assim que cumprirmos nossa missão, nosso trabalho, passarmos pela nossa expiação e pelas nossas provas, vamos retornar ali ao nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Tá bom? Então vamos neste momento fechar os nossos olhos. Vamos todos pensar em Jesus, elevando o nosso pensamento, serenando o coração. Vamos sentindo a energia da casa, a energia dos mentores espirituais que aqui estão conosco nessa noite de luz. Estamos aqui recebendo já o tratamento desde o momento que entramos. Vamos agradecer a Deus pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui matriculados nessa escola maravilhosa, que tanto nos ensina todos os dias. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, pelos seus ensinamentos e pelos exemplos que ele nos deixou, que tanto nos ajudam a nossa caminhada. Agradecer aos mentores que nos acompanham, ao nosso mentor, esse anjo guardião que está sempre ao nosso lado, está a um pensamento de distância, sempre nos protegendo, nos inspirando para o bem. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui a este momento de reflexão, de entendimento, para que também, assim como nós, possam, através dessas reflexões, buscar entendimento e continuar a sua jornada evolutiva. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração tranquilo e sereno, vamos pedindo à espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, nossa irmã Carol, para que ela consiga, de forma tranquila, passar tudo aquilo que ela se preparou para passar para nós. E vamos então iniciar fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, uma boa palestra para vocês. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui nessa casa de oração. Que Jesus possa nos envolver e nos trazer boas intuições para que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que aqui entramos. Como o Diego acabou passando para a gente, na noite de hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do pensamento. Estamos no mês do Setembro Amarelo, que traz a importância de se valorizar a vida, né? E fala-se muito sobre depressão, suicídio e tantas outras coisas características de pensamentos negativos, né? Pesados, né? Só por falar nesses temas são coisas pesadas que já nos remetem a pensamentos mais pesados também. Então a importância que tem os nossos pensamentos. Diz o dito popular: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A sabedoria espírita faz uma adequação desse pensamento e nos traz: dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Ou melhor, diga-me o que pensas e eu te direi quem são as suas companhias espirituais. E é exatamente isso. Não cabe mais nos dias de hoje, qualquer, independente da religião, mas principalmente nós, espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, acreditarmos que pensamentos ao léu, desnorteados, sairmos assim descuidados, né, com os nossos pensamentos, não vão nos trazer prejuízos, não vão nos fazer conectar com outras criaturas. É quase uma atitude inocente, quem acredita nisso, né? Todos nós estamos imersos em um mundo de vibrações. Assim como tem as ondas de rádio aqui que nós não vemos, existem também o fluido cósmico que está em todo canto. E o pensamento, ele vai, a vibração, a energia disso está aqui também ao nosso redor. Mas nós não vemos, porque estamos aqui em matéria, não conseguimos enxergar tudo isso. E nessas camadas, nesses turbilhões de pensamentos, pensamentos bons e pensamentos ruins se cruzam. Às vezes com sintonia, às vezes com repulsão, mas com vibrações, em sua maioria deletérias, vibrações pesadas energeticamente, porque estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta onde o mal ainda está ali junto com o bem, né? Então, essas vibrações, elas vão influenciando, se não a todos, mas a grande maioria da população. Estamos imersos, mergulhados nisso. E nós vivemos mergulhados no círculo de pensamento que nós produzimos. Tanto é verdade que nós sabemos, quando a gente chega uma pessoa mal-humorada, parece que vem aquela nuvenzinha, né? Porque aquela vibração, aquele pensamento da pessoa é tão forte que acaba contaminando todo mundo que está ao seu redor. E se eu não quero ser contaminada pelo pensamento daquele que chegou, a gente vai... eu vou sair daqui, né? Não é isso que a gente faz? A gente se afasta. Porque contamina mesmo, energeticamente a gente está ali. Vai influenciando um ao outro. E, naturalmente, nesse mundo de relações que vivemos, nós vamos tentando nos afinizar com pessoas que pensam como nós, que têm a mesma sintonia de pensamento que nós. É natural isso. Se a gente colocar em um ginásio ali centenas de pessoas aleatórias, pouco a pouco vão se formando grupos, né? O grupo daqueles que gostam mais de música, os que gostam mais de esporte, os que curtem mais uma biblioteca, os outros que... Independente, né? Às vezes você olha para a pessoa e à primeira vista você acha que aquela pessoa não tem nada a ver com você. Mas ao conversarmos com a pessoa, ao ter um diálogo, nós vemos uma afinidade tão grande que muitas vezes até se complementa.
é a afinidade de pensamento. E nós vivemos incessantemente buscando pessoas assim. Nós estamos sempre próximos de pessoas que têm a mesma afinidade conosco. E será que no mundo espiritual também não existe essa sintonia? Será que nós não trazemos para nós aqueles espíritos que têm a mesma sintonia, a mesma similitude de pensamentos? É isso que nós vamos falar hoje. Antes de começar, eu vou ler o livro, um trechinho do livro Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E dá um resumo bem detalhado disso que nós falamos agora. Manuel diz o seguinte: a mente plasma no fluido cósmico, sob o império da vontade, o que mais ambiciona. Então, aquilo que eu ambiciono, eu tenho vontade, a minha mente vai plasmar. Vitalizando com as ações que são decorrentes dos nossos desejos, nos servirá de suporte para a elevação espiritual ou a armadilha para a nossa queda. Em lugares onde o comportamento mental é pernicioso, surge o sofrimento espiritual, que se amplia quanto mais se pratica. A recíproca é verdadeira. Onde se concentram tônus psíquicos superiores, surgem construções de paz e espíritos benignos convivem com as almas que lhes afinam. Vive-se no lugar e com quem se deseja psiquicamente. Vive-se no lugar e com quem nós desejamos psiquicamente. As respostas da vida são conforme o conteúdo e não de acordo com a embalagem exterior. Então, tudo que acontece em nossa vida é de acordo com o nosso conteúdo, ou seja, com os nossos pensamentos, com aquilo que somos, com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos. E não com aquilo que nós queremos demonstrar que somos, queremos demonstrar para os outros e muitas vezes enganamos a nós próprios, né? Então, às vezes nós estamos naquele turbilhão de problemas e não sabemos o que, mas será que o meu pensamento não está me direcionando para isso? Nós nos boicotamos, né? A grande maioria das vezes nós temos principalmente a gente que já começa a estudar um pouquinho da doutrina espírita, nós temos uma coisa tão feia que é culpar os espíritos, né? É muito fácil a gente falar, é o espírito que fez isso. Eu tinha que começar uma dieta, mas eu não consegui também, devo estar com imposto, né? Dá uma preguiça de ir para academia, né? A gente vai pensando assim e vai culpando o espírito. E os espíritos estão ali do lado e falam assim, olha, eu não fiz nada, nem cheguei perto, né? Porque é fácil a gente culpar os espíritos por qualquer coisa. E o Raul Teixeira, ele nos fala que quando nós fazemos isso, é uma irresponsabilidade nossa. É uma irresponsabilidade nossa. Porque os espíritos, eles até podem nos sugerir alguma coisa. Eles até podem chegar ali no nosso ouvido e falar pensamentos que possam nos surgir que tenha sido eles. Mas fomos nós que deixamos que isso acontecesse. E é isso que nós vamos falar agora. Imagina um pai, quando vem a influência, né? A gente sente aquela influência, o ambiente em que vivemos, as pessoas com que convivemos vão nos influenciando. E aí nós pensamos o quê? Num pai, numa mãe, quando eles veem ali o seu filho diante de pessoas que sejam má influências, né? Aqueles pseudo-amigos que você sabe que vai levar para o mau caminho. Os pais não querem que o filho fique ali, não é verdade? A gente quer direcionar os filhos para terem boas companhias. Por quê? Por mais que eu tenha dado a educação, que o meu filho sabe que fumar é errado, se ele estiver num grupo de pessoas que todos fumem, vão ficar, não tem problema fumar, não tem problema, só de vez em quando, não tem problema. Uma hora ele vai acreditar que aquilo lá não tem problema. Não tem problema pegar uma arma e assaltar ali, todo mundo faz. Dependendo do convívio que a pessoa tem. Não é isso que nós vemos no Brasil? Uma pessoa que vai lá só não tem problema, às vezes acha até bonito, né? Posta tudo
Porque a influência, aquele ambiente, aquelas pessoas, pouco a pouco vão influenciando negativamente, assim como positivamente também ocorre. E será que o mundo espiritual também não consegue nos influenciar? Aí Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele indaga os espíritos benevolentes. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então influem a tal ponto que são eles que dirigem a nós. Essa é a resposta dos espíritos benévolos. Então, sim, os espíritos têm influência em nós. Mas se levarmos isso ao pé da letra, nós vamos entender que nós somos marionetes, né? E os espíritos que vão direcionando a gente. Não é por aí. Nós vamos nos permitindo, pouco a pouco, dia a dia, com a falta do cuidado, da atenção que devemos ter a nós mesmos. Depende muito da maneira como vibramos, da nossa conduta e principalmente dos nossos pensamentos. Como que os espíritos fazem isso? Através da lei de afinidade. Né? Acabamos de falar, quando junta todo mundo, a gente vai pela lei de afinidade se afinizando com as pessoas. Então, Raul Teixeira nos fala, onde tem carne podre vão os urubus. Não se vê urubu cheirando as flores do jardim, assim como não vemos beija-flores em cima da carniça. É a lei de afinidade. Se eu tenho pensamentos bons, eu vou atrair os bons. Se eu tenho pensamentos ruins, pensamentos negativos, eu vou atrair aquela legião que está ali na mesma vibração que a minha. Então, por isso que fala, diga-me quem és, né? Diga-me quem és, diga-me o que pensas, e eu vou te dizer quem atrás, porque o pensamento, ele é um ímã. É como se fosse ali o metal e o aço, né? Os espíritos, eles não têm, principalmente os espíritos inferiores, eles não conseguem entender, às vezes eles não têm discernimento, mas eles sentem aquela atração e eles se conectam com a gente. André Luiz nos fala como que acontece essa atração. Então ele fala que lentamente chega uma ideia. Depois a gente começa a pensar na ideia. E pouco a pouco aquele monólogo vai se tornando um diálogo. Então, pouco a pouco nós vamos permitindo que os espíritos vão se afinizando, nos direcionando em pensamentos, em palavras, em ações. Quando se trata de espíritos perturbadores, vai nos trazer as condutas, os transtornos de condutas, as obsessões, muitas depressões, muitos casos que nós vemos as pessoas ali bem pesados, né? Quando se tratam de espíritos familiares, espíritos benévolos, eles podem nos levar a grandes ideais. Então, como vocês acham que estamos aqui hoje, reunidos na mesma sintonia? Vocês acham que não houve uma inspiração no nosso dia? Falar, eu vou, porque quantas vezes a gente fala, eu vou, mas aí em cima da hora vem aquele pensamento, que o Raul Teixeira fala que vem como uma flecha, né? É o pensamento que o espírito vem, não, hoje eu tô cansado, hoje eu bati com o dedão na porta, meu carro pode ser que acabe a gasolina, e vem vindo as desculpas para que a gente não chegue num lugar que vai nos trazer bons pensamentos, que vai nos afastar daquelas más influências espirituais. E quando a gente vai e fala assim, persiste, porque veio a inspiração, não, hoje eu vou de qualquer jeito, hoje eu vou abrir um livro e vou estudar, hoje eu vou fazer uma boa ação. Então são os espíritos benévolos, os espíritos amigos, nos trazendo boas inspirações que podem nos levar a grandes ideais, conforme a nossa permissão, através do nosso pensamento. E como que eu vou saber se o pensamento é meu ou se o pensamento é do espírito? E aí vem o que Raul Teixeira falou, né? Que acontece dois tipos de pensamento. Um é aquele que a gente está ali tranquilo e começa a pensar na vida. Geralmente é um pensamento nosso. Eu já estou naquela sintonia, naquela vibração e tenho umas ideias que são minhas.
Outras vezes a gente está ali tranquilo na nossa e vem aquela flash, né? Aquela sensação ruim, aquele pensamento amargo, aquele azedume que nos dá. Geralmente é um espírito inferior ali que está já querendo pegar no nosso ponto fraco. E às vezes acontece o contrário, a gente está agitado e de repente vem aquela sensação de paz. E logo em seguida vem uma boa inspiração. Fala, nossa, por que eu não pensei em tal coisa para resolver o meu problema? São os espíritos superiores nos trazendo as suas boas intuições. Eu acredito que já tenha acontecido com todo mundo, né? E qual que é a importância da gente saber se o pensamento é meu ou se o pensamento é do espírito? Para nos conhecermos, para desenvolvermos em nós a proteção. Por quê? Quem não conhece as próprias ideias, como vai saber identificar quando a ideia é dos outros? Eu preciso me conhecer. E como nós vamos nos conhecer? Aí a doutrina, toda palestra a gente escuta. Reforma íntima. Olhar para dentro de nós. Um olhar crítico. Entendendo as nossas fraquezas. Vendo quais são as nossas virtudes para melhorar essas virtudes. Porque melhorando a nossa virtude é como uma balança. Eu melhoro a minha virtude e diminuo o meu ponto fraco. E os espíritos inferiores, eles vão no nosso ponto fraco. Se eu sei quais são os meus pontos fracos, eu já vou estar me fortalecendo, eu já vou ter um autocontrole, uma autonomia sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos. E vou começar a identificar quando aquele pensamento, opa, peraí, mas eu nunca pensei em beber uma cerveja numa terça à tarde. De onde que veio esse pensamento? Eu nunca pensei em pegar o troco que veio a mais da moça do caixa. Por que veio esse pensamento? A gente se conhece. E começar a olhar para nós. Porque nós vamos vivendo na correria, no dia a dia, e não paramos para olhar para dentro de nós. Quem sou eu? O que eu penso? Como eu gosto? O que eu não gosto? Qual é a minha moral? O que eu sei? O que é certo? O que é errado? Nós precisamos ter esse autocontrole. No livro Filosofia Espírita, o espírito de Miramês diz o seguinte: nem sempre os primeiros impulsos são o certo. Todos os pensamentos que surgirem em nossa mente carecem de análise, de modo saber de onde eles vêm e quais são as suas induções espirituais. Então me vem um pensamento diferente. Onde aquilo vai me levar? Se eu praticar, qual é a consequência daquilo? E Kardec, abordando isso com os espíritos superiores, eles pedem sempre para orarmos. Se tivermos em dúvida, orarmos. Após uma oração, sempre vem um primeiro pensamento, que é a inspiração da espiritualidade maior. Porque nós temos a espiritualidade maior sempre ao nosso lado, querendo nos auxiliar. E muitas vezes nós estamos com pensamentos tão negativos, tão pesados, eles não conseguem nos trazer uma boa intuição. Não sei se vocês assistiram o filme do Nosso Lar. Hoje está fazendo o lançamento o relançamento do Nosso Lar, né? Eles regravaram o filme do Nosso Lar, porque em janeiro vai fazer o Nosso Lar 2, que é a continuação. É muito interessante esse filme. O livro, claro, é bem interessante, mas é que no filme ele nos mostra, né, do ponto de vista ali, o André Luiz, em espírito, ele está no umbral. Então ele está vendo aqueles espíritos que no começo, esses dias, eu até mostrei para os alunos da evangelização, eles ficaram até um pouquinho assustados, né, porque é pesado, são espíritos cruéis, espíritos feios, né? Pessoas ali falando coisas, xingando, é um ambiente horrível, ninguém quer ficar naquele lugar. E ele está vendo aquilo tudo, ele está em espírito. Depois ele vai para o Nosso Lar, que são espíritos nobres, alegres, bondosos, querem auxiliar. Então, em qual dos dois lugares ele quer ficar? É claro que a gente quer ficar lá no Nosso Lar, não quer ficar no umbral. Mas nós aqui, com os olhos da matéria, nós também conseguimos essa aproximação, essa afinização com ambos espíritos, né? Com ambas categorias. Vai depender do nosso pensamento.
Então, quando eu tenho pensamentos negativos, eu estou me afinizando com esses espíritos de baixa vibração. Eu estou trazendo para a minha casa, para o meu lar, espíritos assim desnecessariamente. Muitas vezes acontece uma coisa besta ali, a gente vê que comeu a sobremesa, nós comeram a minha sobremesa, aí você vai um pensamento ruim, aí vai outro, daqui a pouco você está pensando mal de todo mundo da casa, o primeiro que pisa ali a gente já sai xingando, né, de tudo que é nome, fala o que não deve, e fala coisas desnecessárias, magoa outra pessoa, às vezes a sobremesa estava ali atrás da jarra, não é isso? E o que eu fiz? Eu trouxe para dentro da minha casa, eu trouxe para o convívio espíritos que se afinizam com esse tipo de pensamento, de ódio, de raiva, de rancor, e isso só vai potencializando as minhas fragilidades. Ao mesmo tempo, ocorre o contrário. Quando eu faço uma oração, quando eu leio um trecho de um livro edificante, eu estou fazendo a conexão com o alto. Então depende de mim, com quem eu quero me afinizar, porque essas conexões existem. Depende de nós, e muitas vezes na correria do dia a dia nós não cuidamos do nosso pensamento. Nós não temos um propósito, o pensamento tem que ter um propósito. Divaldo Franco fala que quando a gente vai montar uma casa, vai construir uma casa, você tem que sentar com um arquiteto e falar qual é o seu projeto, qual é o seu propósito naquela casa. E através do pensamento, porque tudo que tem aqui começa a partir de um pensamento. Através de um pensamento orientado, direcionado, com um propósito certo, a gente consegue construir a casa. Claro que precisa da ação, precisa da matéria, precisa disso, mas uma ação sem o propósito, sem um pensamento planejado, a casa vai cair, não é verdade? Então precisa-se ter esse pensamento. E nós não temos nenhum pensamento com propósito muitas vezes. Nós vamos agindo com a ação, sem parar e pensar. Onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito? Por que eu estou aqui da minha vida? Então, se eu tenho um propósito, eu tenho um planejamento, ninguém quer ficar caído lá sofrendo, todo mundo quer crescer. Não existe o último degrau para cima, a gente está sempre evoluindo, a gente sempre tem chance de crescer mais e mais e mais. Assim como também não existe o último degrau para baixo. A gente pode sempre estar aumentando o nosso sofrimento. Vai depender do meu propósito. Então, se eu penso com um propósito, eu não vou ficar ali maquinalmente, trabalhando, me cansando, que a gente chega em casa no fim do dia, cansado, estressado, e fala, eu não vou ler nada, eu não vou fazer nada, eu não vou... Aí a gente abre as portas da casa mental para entrar esse tipo de espíritos inferiores. E ao mesmo tempo, quando eu tenho um propósito, eu falo, não, eu quero chegar lá. O que eu preciso fazer? E eu vou fazer esse planejamento. E mesmo na correria do meu dia a dia, eu vou conseguir construir a minha vida direcionada para as coisas boas. Vai vir pensamentos negativos? Claro que vão surgir, né? Sempre vão surgir, mas vale o nosso esforço de querer frear esse pensamento. Opa, que não. Pensou negativo, já manda embora, já muda o foco. Começou alguém muito negativo, faz uma oração. Leia um livro. O tempo inteiro nós temos a oportunidade de elevar o nosso pensamento e dar essa chance da espiritualidade maior vir nos auxiliar. Porque os nossos espíritos amigos, eles estão loucos para nos auxiliar. E muitas vezes nós não damos essa chance a eles. Quando nós falamos da casa mental, André Luiz, no livro Mundo Maior, ele fala da casa mental. Ele faz uma analogia, uma metáfora, à nossa casa física. A nossa casa física, nós não deixamos a porta e a janela aberta para todo mundo entrar, né? Então pode entrar viciados, vândalos, ladrões, pode entrar, tá tudo aberto. A gente não faz isso. Na nossa casa física, a gente não vai acumulando lixo, não vai acumulando sujeira para vir ratos, para vir insetos, para vir aquele monte de bicho peçonhento. A gente não faz isso. Se a gente não faz isso com a nossa casa física, por que a gente descuida da nossa casa mental? Porque quando nós vamos
acumulando pensamentos negativos, sentimentos de raiva, de ódio, eu estou trazendo esse lixo mental para dentro de mim mesmo. A Joana de Ângeles também fala que ecólogos do mundo inteiro se preocupam, né, quando a gente acumula esses lixos acumulados que vão poluindo. Só que a poluição mental do ser humano, ninguém se preocupa com isso. E a poluição mental é muito mais prejudicial para a gente, porque vai nos corroendo de dentro para fora. Então, quando eu deixo as portas da minha casa mental aberta, eu deixo que entre qualquer tipo de espírito pode entrar. Se vem um espírito obsessor, um espírito brincalhão, espíritos inferiores, um espírito passou e viu a porta da minha casa mental aberta, dali vem mais 7, serão 8 habitando ali. Olhando as minhas fraquezas, potencializando, olhando os meus vícios e querendo. Ela gosta, de vez em quando ela fuma um cigarro, eu também gosto de cigarro, daqui a pouco o tempo inteiro a pessoa está fumando. Porque está sendo obsediada a beber, a fumar, a falar besteira, a falar mal dos outros, a maledicência. Porque os vícios também não são só vícios físicos, que muita gente fala de vício, só pensa no álcool, nas drogas, né? Mas existem também o vício da maledicência. Eu tenho uma amiga que é católica, e eu acho que vocês sabem, né? Porque depois tem aquele período da quaresma, né? Todo ano ela fazia com alguma comida. Então um ano ela vai ficar sem o chocolate, vai se privar de comidas que ela gostava muito, outro ano era sem a pizza, sem a massa, sem não sei o quê. E um ano ela e as primas dela resolveram fazer 40 dias sem falar mal de ninguém. Elas não conseguiram. Ela conseguiu de todos os alimentos, mas 40 dias sem falar mal de ninguém elas não conseguiram. Tentem fazer. Porque quando ela me falou, eu comecei a isso daí é moleza. Em uma semana, não deu uma semana, a gente já falou. Já pensou, né? Porque a gente pensa, isso daí, quando você vê, fala, tô pensando mal. É natural e a gente começa a gostar disso, né? A gente começa a gostar das notícias ruins, das fofocas, a gente começa Por quê? Negligência, preguiça, não sei por quê. Mas a gente vai se acomodando nisso. E isso é o quê? Deixar as nossas portas da nossa casa mental, porta, janela, tudo escancarado. E depois nós reclamamos que estamos com problemas, que estamos com conflitos. Também passamos mais tempo cuidando dos outros, né? Do que olhando para dentro de nós mesmos. Olhamos tanto para o outro e não nos cuidamos para fechar e cuidar da nossa casa mental, assim como o André Luiz falou. Então, nesses momentos é essencial que a gente não encha de sujeira a nossa mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz, diz André Luiz. Então, a mente atordoada, ela vai influenciar o nosso corpo físico. Nós sabemos que influencia. As pessoas enfraquecem, causa doenças, né? A mente atordoada vai trazer doenças, vai trazer sofrimento e muitas vezes também o isolamento. Porque ninguém quer ficar do lado de quem vive com azedume. Ninguém quer ficar do lado daquela pessoa mal-humorada, pesada. Quando a gente vai escolher entre uma pessoa que é super alegre e o outro que está ali pesada, aquela energia, a gente não fica. E aí você já está com problemas. Já está com a casa mental toda escancarada, morando lá 300 pessoas ali, né? Bagunçando tudo dentro de você. Vivendo sem um foco, sem um propósito, cansando-se de tanto trabalhar, de tanto correr para cá, para lá, que nem barata tonta, mas não para pensar em você. E aí a gente ainda vai, quando se olha em volta, está isolada. Porque aos poucos você foi se tornando uma pessoa amarga. Falando mal de todo mundo, tá o tempo inteiro reclamando das coisas, e aí a gente vai ficando amargo sem perceber. Quantas vezes vem uma pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa só reclama. Aquela pessoa que só reclama, ela não percebe que ela só reclama. Ela não começou, ela não nasceu só reclamando. Aos pouquinhos a gente vai se adaptando, se acostumando com isso. Então é hora da gente parar e olhar para nós mesmos. E o que é essencial nesse processo? Vigiai e orai.
né, já nos dizia: principalmente vigiai os pensamentos, porque deles procedem as boas ou as más ações. Nós somos aquilo que pensamos. Então precisamos vigiar as nossas condutas, vigiar, nos concentrar em como agimos, como pensamos. Saber que é responsabilidade nossa, não vou responsabilizar espírito nenhum, porque se ele me deu um pensamento e eu agir, eu dei abertura para isso. Nós devemos estar sempre na vigilância para não permitirmos estarmos abertos, e sim estarmos firmes no nosso propósito, estarmos ali conectados a Deus. Por que não fazer uma oração todo dia? Por que não ler um trechinho todos os dias? Meimei nos disse: a oração nem sempre nos tira o sofrimento, mas ela nos reveste de força para suportá-lo. Então, é nosso dever vigiar a nós mesmos, os nossos pensamentos. E dali dos pensamentos vão vir as ações, vão vir as palavras. Existe um livro que fala assim: o homem é aquilo que ele pensa. E aí ele fala um trechinho que é o seguinte, ó: o ato é a flor do pensamento. A alegria e a tristeza são os seus frutos. E assim, dia a dia, o homem vai colhendo os frutos saborosos ou amargos do seu próprio pensamento. Ou seja, a raiz da planta é a nossa mente. O tronco da árvore é o nosso pensamento. Daquele tronco vai brotar as folhas das ações. Falar é agir, né? Fazer um gesto, expressões, palavras, tudo isso são ações. Então, do nosso pensamento surge o fruto. E esse fruto vai ser consequência do tipo de pensamento que eu tive. Pode ser amargo ou pode ser saboroso. Pode ser elevado ou pode ser tenebroso. Vai depender única e exclusivamente de mim. Então, a responsabilidade é nossa. Vamos pensar que, independente do tamanho dos nossos problemas, do tamanho dos nossos conflitos, o nosso pensamento será um divisor de águas dali. Problemas todos nós vamos ter. Muitas pessoas têm problemas grandiosos e vivem tão bem, tão leve. E a gente olha e fala assim: nossa, olha só, essa moça tá lá passando isso e assim, e tá sempre com um sorriso no rosto, tá sempre tratando bem todo mundo. Ela vive com leveza. Ela não está escondendo o problema dela, ela não está com raiva de Deus pelo problema dela, né? Ela tem a resignação, o entendimento que tem que passar por aquilo. Mas como eu vou passar por aquilo reclamando da mochila que está nas minhas costas? Olhando ao meu redor, auxiliando, e aquele peso da mochila cada vez vai ficando menor. E outras pessoas não têm nada de problema, mas reclamam tanto que aquele probleminha delas parece gigantesco. Então, o nosso pensamento é o que vai definir para que rumo nós estamos indo. E que sejam pensamentos elevados cada vez mais, que nós possamos cada vez mais cuidar dos nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos, cuidar da nossa casa mental. E a partir daí, nos aproximarmos de pessoas que vão nos elevar. Deixarmos, muitas vezes é bom, às vezes a gente deixar de lado certos amigos que estão só nos arrastando para um passado que a gente já passou por aquilo. A gente não tem mais que ficar de mão dada com ninguém. Não conhecem a parábola do samaritano? Ajuda e passa. É minha obrigação orientar: olha, você está fazendo errado, mas não é nossa obrigação ficar de mão dada com quem está se arrastando ali. Ajuda e passa. A gente tem que nos envolvermos, nos afinizarmos com pessoas que pensem para o mesmo lado que a gente quer ir, que é o lado do bem, que é o lado para cima, o lado da evolução. Então vamos nos afinizar com esse tipo de pessoas, vamos trazer aos nossos dias boas ações, boas leituras, vamos começar a trocar a maledicência por bons conselhos, boas conversas. Vamos começar a trocar pensamentos pessimistas por pensamentos elevados. Vamos começar a trocar coisas fúteis que passamos ali olhando notícias
besteiras que a gente vê nas redes sociais, por coisas que vão nos trazer um enriquecimento espiritual, que vão nos fazer direcionar para o lado bom, que vão fazer com que o nosso pensamento esteja sempre elevado. E assim eu vou conseguir, através das minhas boas vibrações, contagiar todos que estiverem ao meu redor. É através do exemplo, é através do sorriso, é através das boas palavras que nós vamos, aos poucos, contagiando um ao outro. E não contaminando com nossa raiva, com nosso rancor. Tem coisas que são tão bestas e a gente se prende tanto. Vamos deixar isso para lá. Vamos caminhar com leveza adiante. E que Deus nos auxilie, nos fortaleça na nossa jornada. Porque Ele tem para cada um de nós um plano grandioso e com certeza nós temos um futuro brilhante pela frente. Vamos pensar nisso e começar a valorizar cada vez mais os nossos pensamentos. Eu agradeço a todos a atenção. Eu convido vocês que leiam o Livro dos Espíritos, capítulo 9, que fala da intervenção no mundo, dos espíritos no mundo corporal. E aí fala bem detalhadamente toda essa parte da intervenção dos espíritos em nossos pensamentos, atos e daí por diante. Muito obrigada a todos. Envolvidos que já estamos, nessas boas vibrações que a espiritualidade maior nos trouxe, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos a figura radiosa de Jesus Cristo, nosso Mestre. Jesus que nos disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Somos gratos, Mestre, por estarmos nessa noite envolvidos na Tua paz e no Teu amor. Que possamos absorver os ensinamentos dessa doutrina grandiosa e começarmos a utilizar em todos os nossos dias, irradiando a Tua luz, Mestre, a todos que estiverem ao meu redor. Jesus, Mestre querido, nos fortaleça, acalme o nosso coração, ilumine a nossa razão, fortaleça a nossa fé. Que possamos sair daqui e levar essas boas vibrações aos nossos familiares, aos nossos lares, trazendo a Tua luz, o Teu amor aos nossos dias. Que possamos sentir, Jesus, sempre firmes em Teu caminho, a cada passo, o Teu direcionamento e a Tua força. Que assim possa ser, graças a Deus e a Jesus.